Bem, mais uma vez, boa tarde a todos. Marcinha já fez aí parte da minha apresentação. Meu nome é Almir, sou guia de turismo, especialista em cicloturismo, e hoje estarei apresentando para vocês a questão de um dos segmentos que vem crescendo, somente aqui no nosso estado, que é justamente o cicloturismo, com a temática O Poder do Pedal, a força do cicloturismo no desenvolvimento dos territórios. Isso aí só um breve currículo meu, ao qual atualmente me tornei mestre na IASH USP, do programa de pós-graduação em mudança social e participação política da IASH. Docente desde 2007 dos cursos de turismo do Centro Paula Souza, membro de diversos conselhos de turismo da região turística da Costa da Mata Atlântica, que engloba as 8 cidades da região, desde Bertioga a Peruíbe. Guia de cicloturismo, uma vez realizo diversas atividades junto com a Rede Sesc São Paulo. Integrante da Câmara Temática de Turismo da região. Diretor da Altur Viagem de Cicloturismo. Guia de turismo também da Prefeitura de Santos. E associado do Visit Santos, que é o Santos Convention and Visitors Bureau, uma vez que ele está ligado à parte da iniciativa privada. E uma das coisas que eu costumo dizer, que eu já pedalo desde que me conheço por gente, mas descobri como paixão em 2010, em 2014 como negócio e como estudo em 2018, que a partir de diversas pedaladas por alguns lugares, seja fora do estado de São Paulo, dentro, o quanto que esse segmento ele desperta somente na parte econômica. Só para ter uma base, a bicicleta ela é valorizada por ser um meio de transporte silencioso e não poluente, e que proporciona lazer e saúde aos seus usuários, além de ser uma forma diferente de contemplar a paisagem e proporcionar a vida ao ar livre. Como atividade turística, ela tem sido adotada por diversos países como forma de desenvolvimento somente em áreas rurais, se a gente analisar no contexto geral, não apenas a questão da parte urbana. E que elas implicam em níveis baixos de impacto ambiental, além também de gerar diversos benefícios aos destinos, incluindo uma melhor distribuição de renda e melhor relacionamento entre viajantes e os residentes. Algumas cidades, ao qual já passei, compreendem bem esse fenômeno e acabam abraçando a causa justamente porque sabe que é um tipo de público que ele está passeando pela região e, ao mesmo tempo, ele consome na cidade e, dependendo das circunstâncias, ele acaba também pernoitando na localidade. Com isso, ele vem ganhando relevância no turismo de aventura e também na contribuição socioeconômica. Mas, afinal, o que é cicloturismo? É uma modalidade de viagem turística usando a bicicleta não apenas como meio de transporte, mas também como uma companheira de viagem, geralmente em estradas secundárias e caminhos de interior. Por mais que as cidades possuam as suas rotas dentro das cidades, o foco maior das viagens e cicloturismo são justamente o interior do estado e cidades próximas das áreas urbanas, até porque pode variar de um circuito de um dia, em que você vai para uma localidade de bicicleta e volta, como, por exemplo, para quem está em São Paulo e vai para Embu, você pode fazer esse tour em um dia, fazer um bate-volta, ou até mesmo cicloviagens com duração de 3 a 4 dias, como, por exemplo, a Rota da Luz, ao qual sai de Mogi das Cruzes até Aparecida, em que um cicloturista ele faz esse percurso em 3, 4 dias, dependendo da situação. Se for em 4 dias, pernoitando em 2 cidades, por exemplo, Santa Branca, Redenção da Serra e Pindamonhangaba, ou em 3 dias, quando você pernoita em Paraibuna e em Taubaté, devido também à questão também de altimetria e logística. E ele busca aventuras, belezas naturais e simplicidade, mas aprecia o conforto e bons serviços. O cicloturista ele vive intensamente o trajeto, relacionando as pessoas do caminho e dá tanta importância ao percurso quanto ao destino. Além de ser uma modalidade que vem conquistando adeptos no país inteiro, além também no exterior, que já é algo mais consolidado. E além de atrair também seus praticantes, contribuindo com o incremento da economia local, fazendo com que outros efetivos ambientais e culturais positivos. Nós temos alguns tipos de cicloturismo. O mais comum, o que a gente analisa muito é o urbano, realizado dentro de cidades,
com passeios culturais e deslocamentos por ciclovias. Como pode observar, um grupo de cicloturistas fazendo um tour pela orla da cidade do Guarujá. O cicloturismo rural, que percorre áreas pequenas, áreas agrícolas, pequenas, comunidades e estradas vicinais. Esse tendo como exemplo a comunidade caipira de Bom Sucesso, próximo da cidade de Igaratá. Circuito de longa distância, cicloviagem, também conhecido como cicloviagem, que é uma viagem de 4 dias e que pode cruzar estados ou países com planejamento logístico. Aí tudo vai demandar da situação. Esse, por exemplo, é um grupo de cicloturistas da região de Santos que esteve na região do Lagamar, atravessando Ilha Comprida, vindo de Cananéia rumo a Iguape. Costuma-se dar uma parada em Pedrinhas para conhecer a comunidade, para que o pessoal possa conhecer a região, a comunidade caiçara de Pedrinhas. E cicloturismo de aventura mountain bike, em trilhas, montanhas, terrenos irregulares com desafio físico. Esse, por exemplo, é na região de Paraibuna, quando eu estive há uns anos, quando eu estive no ano passado, participando de uma das atividades deles, que é o Trip Bike, que é realizado sempre no mês de maio. E cicloturismo temático, que é baseado em temas como vinícolas, patrimônio histórico ou peregrinações. Nesse caso, na ocasião, eu fui visitar uma vinícola. Então, fui visitar uma vinícola no Chile, na época. Então, é um tipo de pedal chamado Bike and Wine, que é comum, principalmente aqui no sul do país, ou até mesmo no nosso estado, a cidade de São Roque é um dos principais destaques nesse caso. E o cicloturismo híbrido intermodal, que ele vai combinar bicicleta com outros modais, como trens, barcos, ônibus, metrô, entre outros. Esse é um exemplo de uma travessia que eu fiz com o pessoal do Sesc Pinheiros, fazendo a travessia de Natividade da Serra Paraibuna, margeando a represa de Paraibuna no ano passado, ao qual você faz a travessia através de 2 balsas. Aí é uma tendência global, crescendo nos principais meios, né? Ao qual também no Brasil, o segmento ele vem ganhando muito espaço nos últimos tempos. Mas em alguns lugares do mundo já é algo consolidado, como por exemplo na Europa e no restante do continente americano, com ênfase na América do Norte e alguns pontos da América Central e América do Sul. O exemplo mais lógico disso, no internacional, é o Eurovelo, que possui em torno de 90 mil quilômetros de rotas. Toda a Europa é interligada e já é consolidado na Europa, Oceania e América do Norte. Além também de buscar a questão da sustentabilidade e da experiência. Esse é um exemplo do Eurovelo. Toda a Europa ela é totalmente ligada por diversas ciclovias, desde Lisboa, Londres, até mesmo Moscou. Então você tem ali todo um ecossistema cicloviário interligando a Europa de ponta a ponta e cada rota dividida por um segmento. Já no Brasil, nós temos como ênfase o Caminho da Fé, além também do Vale Europeu, que é considerado a primeira rota de cicloturismo organizada do país, lançada no início dos anos 2000, e o Caminho de Cora Coralina, na região de Goiás. Além também do aumento dos eventos e grupos organizados, que isso aí já é notório em algumas cidades no estado de São Paulo, principalmente nas instâncias, diversos grupos de cicloturismo, por exemplo, até mesmo em Itu, em que em algumas épocas é organizado, eles têm um programa chamado Pedalando em Itu, ao qual leva-se para alguns lugares daquela região, com rotas temáticas como Almeida Júnior, a parte lá da Fazenda Limoeiro, da Concórdia, entre outros pedais naqueles lados. E uma das novidades é a Rede Brasileira de Trilhas, que veio justamente com a finalidade de contemplar as diversas cidades e diversos estados que possuem rota, seja ela de bike ou a pé, para ter a questão da sinalização e questão da segurança e pontos de apoio. E a tendência é uma busca por turismo sustentável e experiência autêntica. Esse é um exemplo do percurso do Vale Europeu, ao qual ele pode ser feito em uma semana, dividido em parte baixa e parte alta, que ele tem em torno
de 150, 160 km de extensão. E o Caminho da Fé, ao qual o caminho mais longo até hoje é o que sai de São José do Rio Preto e de Franca, tendo como ponto central a cidade de Águas da Prata, que é a base do Caminhos da Fé, ao qual vai passando por uma parte de Minas, até chegar na região das serras, da Serra da Mantiqueira, até chegar em Aparecida como reta final. Os benefícios econômicos, que é a questão da diversificação da economia, o incremento de mercado com a criação de pequenos e médios negócios, pois o turismo ele vai gerar efeitos multiplicadores espontâneos, além também da geração de empregos e demanda pela qualificação profissional. Até porque, eu costumo dizer que o cicloturista é aquele tipo de público que, por mais que ele esteja vendo o rústico, é um público que consome e às vezes até consome bem, tanto em restaurantes quanto também na questão de hospedagem. Você tendo uma infraestrutura para receber o cicloturista, é um tipo de público que com certeza vai frequentar muito aquela localidade. A fixação da população local, somente no que se refere à questão rural, ao qual você fortalece essa questão, tanto é que entra na questão do turismo rural, ou turismo de base comunitária também, acaba atendendo esse nicho, e a valorização da herança cultural, material e imaterial, que é as festas, costumes, danças, culinárias, entre outros. Acho que o exemplo mais básico na região aqui do Vale do Ribeira foi essa semana com os festejos de Bom Jesus de Iguape, ao qual vem não só apenas os romeiros, o pessoal a cavalo, mas principalmente muitos ciclistas, vindo de Santos, pedalando até aqui. É um exemplo básico, pegando somente um período de festas. O intercâmbio cultural, a conservação de patrimônio histórico e a biodiversidade, além também da consciência da população local e dos turistas sobre a necessidade de proteção do meio ambiente. Então, ele também vem como forma também de qualificar e também sensibilizar e capacitar a população local, seja ela de forma direta ou de forma indireta. A exploração do turismo na época de baixa temporada, além da publicidade da cidade também para turistas interessados em outros atrativos ecológicos, porque não basta apenas você ter a rota principal, mas você pode ter ali rotas secundárias que podem levar a determinados lugares para que ele possa conhecer um pouco mais daquela localidade. O modal de transporte com emissão zero reduz a dependência do transporte motorizado, estimula a preservação de áreas naturais e evita o impacto negativo do turismo de massa, como superlotação e poluição, até porque, na maioria das vezes, são grupos de pequeno porte que vão para determinadas localidades. Na questão da saúde, principalmente, é um dos benefícios principais, além de ser um exercício aeróbico que melhora a resistência cardiovascular, estimula a saúde mental, até porque é uma forma de você desestressar, porque você está vendo outras paisagens. Quando você vai pedalar, então, de Iguape até Cananéia, passando pela Ilha Comprida, é aquele momento justamente para você colocar as ideias no lugar, gente, devido à paisagem da região. Então, isso ajuda muito. Até mesmo também se você vai para o interior do estado, sozinho também, isso também ajuda também na questão do desestressar e colocar a mente em ordem. O contato constante com ambientes naturais, aumentando a sensação de bem-estar, além de combinar lazer e prática esportiva de forma acessível. Planejamento e estruturação de roteiros. Primeiro você define o público-alvo, se são famílias, ciclistas experientes, aí depende muito da rota, se é uma rota que tem uma altimetria maior. Por exemplo, se você vai fazer uma rota na região do Vale da Mantiqueira, que aí você tem as cidades de Santo Antônio do Pinhal, Campo do Jordão, São Bento do Sapucaí, são rotas em que a altimetria ela tem uma grande elevação. Não é, obviamente, para qualquer tipo de cicloturista. É aquele pessoal mais experiente. Mapear rotas seguras com distância, nível de dificuldade e tempo médio, incluir pontos de interesse, além também de criar opções de roteiros curtos, médios e longos para diferentes perfis. Na segurança, a sinalização horizontal e vertical adequada, rotas com baixo tráfego ou segregadas de veículos,
Comunicação com autoridades, que isso é essencial para qualquer eventualidade, seja alguém se acidentando, aí você tem que entrar em contato com o 192 para acionar o SAMU, que é a principal porta de entrada no sistema público de saúde. Treinamento de guias e condutores para primeiros socorros. Isso é essencial na nossa área. Não adianta criar-se uma rota se você não tem um tipo de segurança, ou você fazer um grupo, ou você montar uma cicloviagem e você não tiver guias preparados para atender tal situação, alguma determinada demanda. Esse, posso dizer que é um dos exemplos principais das nossas estâncias turísticas. A estância turística de Tremembé, ao qual existe desde os idos de 2020, a rota trapista de cicloturismo, em homenagem aos monges trapistas que residiam naquela região. É uma rota com extensão de 20 a 25 km, atravessando áreas que existiam arrozais e fazendas daquela região. E é considerada uma das primeiras rotas de cicloturismo mapeadas seguindo as normas da ABNT. Existe uma norma específica da ABNT para a confecção de placas com indicação se é à direita, se é à esquerda, se porventura a quilometragem, o ritmo do pedal, se por acaso é um ritmo bom, se por acaso o grau de elevação, entre outras informações constadas nessas informações em relação às placas. Então, quando você vai fazer uma rota nessa cidade, você tem toda a sinalização e adequação do sistema para que ele possa fazer uma cicloviagem segura. Essa aqui é uma parte da rota e uma das placas ali na região na antiga estação de trem da cidade de Tremembé. Infraestrutura de apoio, que aí você tem que ter hospedagens adaptadas para receber cicloturistas, tem hotéis que tem setores para você deixar a bike para você fazer uma pequena revisão, pontos de manutenção, que aí é a participação das bicicletarias. Um exemplo, em 2019, quando eu fui fazer a Rota da Luz, 2 ciclistas do meu grupo teve problemas com a sua bike em Paraibuna. Nós fomos numa bicicletaria na região que abriu para nós, especialmente no feriado, para nos atender. Então, assim, hoje, quando se fala em relação, quando você está passando por Paraibuna, pela Rota da Luz e acontece algum problema, nós temos uma bicicletaria de referência para nos auxiliar em alguma eventualidade. Áreas de descanso e pontos de hidratação, além também da integração do transporte público para retorno ou deslocamentos. Esse é um exemplo de um ponto de apoio na Rota da Luz, localizado na cidade de Mogi das Cruzes, em que você tem um aparelho para você colocar a bicicleta e diversas ferramentas para pronta manutenção. Coisa pontual, gente. E é algo que sai de forma econômica. Já no caso de atrativos naturais, que envolve as riquezas naturais, patrimônios históricos, gastronomia típica e degustação de produtos regionais, além também de eventos e festas locais que integram a experiência. Sustentabilidade, que é o planejamento com participação comunitária, que aí entra a comunidade na rota, o monitoramento constante dos impactos sociais e ambientais, campanhas de educação ambiental, além também do uso de certificações e selos de turismo sustentável para qualificar o destino. Aí, algumas rotas conhecidas das diversas rotas que nós temos no estado. Uma delas, Circuito Lagamar de Cicloturismo, criada em 2015, ao qual engloba as cidades de Iguape, Pariquera-Açu, Jacupiranga, Cananéia, Ilha Comprida e Iguape. Essa foi da minha última cicloviagem nessa região, ao qual observa-se a rota. Nós utilizamos aplicativos para fazer o mapeamento dela, um deles é o Strava, ao qual você tem toda a altimetria da região. O máximo que você chega é 100 metros de altimetria. De resto, é tudo plano. Esse trecho mais baixo é entre Cananéia, Ilha Comprida e Iguape. Então, só o único trecho que sobe é quando você vai sentido Pariquera-Açu, Jacupiranga. Aí algumas fotos da época quando eu fiz a cicloviagem.
passando ali pela região do Valo Grande, quando nós estamos passando ali pelo Jaire, quando que se inclusive você vê alguns búfalos ali naquela região, chegando em Momuna, aí a questão da sinalização também, que isso é essencial, passando em Jacupiranga, encontramos, inclusive, tem até uma indústria de laticínios no caminho entre Jacupiranga e Cananéia, que, inclusive, eles estavam até com o projeto de abrir uma pousada na região para receber o cicloturista. Então, vira e mexe, a gente sempre para lá para conhecer a fábrica, tomar um iogurte, para conhecer a fabricação e depois a gente continua o percurso. Aí, seguindo ainda para Cananéia, na ocasião, na época, tinha uma placa caída naquela ocasião, que é questão justamente também a ação do tempo, ela também ajuda nessa questão da manutenção da sinalização. Chegando em Cananéia, teve um dia que nós não pedalamos, fomos para a Ilha do Cardoso conhecer, para muitos que não conhecem, passar o dia na ilha, e já seguindo para Iguape, passando a partir do Boqueirão Sul, sentido Boqueirão Norte. A comunidade caiçara de Pedrinhas, com seu pier, e atravessando o rumo a Iguape. Rota da Luz, 9 cidades que englobam o percurso: Mogi, Guararema, Santa Branca, Paraibuna, Redenção da Serra, Taubaté, Pinda, Roseira e Aparecida. Esse é o percurso da rota, cujo ponto mais alto dela está ali, nos 900 metros de altimetria, conhecida como Morro do Batman, quando você sai de Redenção da Serra rumo a Taubaté. É um dos pontos de maior altimetria da rota. E essa parte vermelha é a parte traçada. Aí, passando por Mogi das Cruzes, o distrito de Sabaúna. A questão da sinalização é essencial, principalmente. Uma das coisas que eu sempre recomendo é não colocar adesivos nas placas, porque isso dificulta para que o cicloturista possa visualizar o que ele está vendo, para onde ir. O distrito de Sabaúna e o distrito de Luiz Carlos são 2 distritos famosos por causa das estações ferroviárias. Guararema, Santa Branca, a caminho de Paraibuna. Isso aí já estamos uma das placas passando pela rota. Aí já estamos seguindo para Redenção da Serra. Um dos hotéis, uma das pousadas onde nós pernoitamos em Redenção da Serra, a antiga Igreja Matriz de Redenção da Serra, considerada uma das mais antigas do século XIX, região de Taubaté, Moreira César, distrito de Pindamonhangaba, até chegar em Aparecida, que é o ponto final da rota. Rota da Luz, uma das rotas de rota de sucesso, a própria Rota da Luz, uma das 4 rotas criadas no projeto Caminha São Paulo. Na época, foi iniciativa da então primeira-dama do Estado, Lu Alckmin, criada a partir da seguinte finalidade de tirar o cicloturista da Via Dutra, Cavalho Pinto, Tamoios e Ayrton Senna, além de oferecer segurança e belas paisagens. Em 2019 quase foi extinta, e que a partir do momento em que iria ser descontinuada, foi criada a Associação de Amigos da Rota da Luz, que tem o objetivo de salvaguardar a Rota da Luz como Rota Mariana, além de impulsionar os principais integrantes da cadeia de hospitalidade, como pousadas, criação de pontos de apoio, etc. Então, a Associação de Amigos da Rota da Luz abraçou a rota, assim como a cidade do seu entorno abraçou a Rota da Luz, colocando ela como uma rota consolidada. Paraibuna, localizada ali no Vale do Paraíba, também conhecida como Chão Caipira, tem como destaque a represa de Paraibuna, além de trilhas na área rural, em seu vasto território, como, por exemplo, o Mirante dos Remédios. Destaque para 2 eventos de cicloturismo. Um deles é o Trip Bike, que acontece no mês de maio, e o Desafio Rural, que aconteceu recentemente, ao qual recebi mais de 500 ciclistas nos 2 eventos. Desde 2024, foi inaugurado o Centro de Apoio ao Turista, Benedito Azura em Camargo, referência em espaço para receber o cicloturista em passagem pela cidade, para um espaço para você tomar um banho, tem bicicletário, fraldário, entre outros pontos de apoio dentro daquele espaço. Considerada como um ponto estratégico, a Estância Turística de Paraibuna está no meio da Rota da Luz. Esse é só um exemplo da sua área interna do Centro de Recepção ao Turista, ao qual tem o bicicletário,
além dos próprios toaletes, na parte, um outro departamento ao fundo tem o espaço onde o pessoal pode tomar um banho antes de prosseguir viagem, além também de descansar. É um dos pontos, no meu ponto de vista, é uma das referências em relação à questão de cicloturismo como forma de receber o cicloturista em uma determinada localidade, servindo como ponto de apoio e centro de recepção turista também. Uma das partes do trip bike, o que você visualiza durante o trajeto. E o mais novo agora, aqui na nossa região, na costa da Mata Atlântica, é a Rota de Cicloturismo da Costa da Mata Atlântica, que foi promulgada no ano passado, com o objetivo de integrar a região, bem como incentivar também o turismo das 9 cidades. Compreende 143 percursos de extensão, de Bertioga a Peruíbe, e ainda pode integrar outras cidades paulistas. Surgiu na Câmara da região, com a presença de parlamentar, e também debatidas alternativas para trazer recursos. Esse, na época, foi o processo de organização da rota. Na época, o secretário Lucena, o deputado Paulo Correia Júnior e demais secretários na época, durante a concepção da rota, na criação da rota. E o que ela compreende é toda essa região ao qual vocês estão vendo nessa imagem, e a parte em azul é o que compreende a região turística da Costa da Mata Atlântica com a sua parte traçada. Compreende aí 155 km de extensão, compreende as suas rotas secundárias, que durante o decorrer da implementação serão introduzidas de forma gradual. A parte 1, de Bertioga a Praia Grande, e a parte 2, de Praia Grande a Peruíbe. E as cidades que compreendem a região: Santos, São Vicente, Praia Grande, Mongaguá, Itanhaém, Peruíbe, Guarujá, Bertioga e Cubatão. O centro de apoio, ao qual a rota ela vai compreender, a parte dos pontos de apoio, como alimentação, concertos de bicicleta, hospedagem e as CITES. E os desafios e oportunidades das estâncias turísticas paulistas no cicloturismo. Os desafios, que é a falta de integração entre ciclovias urbanas e rotas rurais turísticas, a sinalização insuficiente e padrão não unificado entre municípios, e isso acaba também gerando uma certa confusão para quem está fazendo alguma rota de cicloturismo, de repente você não sabe se é para a esquerda, se é para a direita, ou às vezes você está entrando em algum local que não é acesso de público. A escassez de pontos de apoio na parte de hidratação, manutenção, descanso. Baixa capacitação de empreendedores locais para receber o cicloturista, isso aí é uma das dificuldades no dia de hoje. E conflito com o tráfego de veículos em algumas vias de acesso. Você tem vias não segregadas em que o cicloturista disputa o espaço com a avenida. E às vezes o que pode ser um passeio proveitoso acaba se tornando algo perigoso. E a questão do cicloturismo é você fomentar essa questão das rotas. Tanto é que hoje em dia a questão da rede brasileira de trilhas, ela vem com essa finalidade justamente de facilitar a vida do cicloturista nas rotas com as quais ele está desenvolvendo. E aí é que começam as oportunidades, ao qual você utiliza o cicloturismo para diversificar a oferta turística e reduzir a sazonalidade, que é aquela coisa. O ciclista hoje não está apenas utilizando a bike para o trabalho, mas somente para o lazer, e principalmente cicloviagens. Ele não está apenas fazendo um pedal de um dia, de final de semana, apenas só passear pela cidade. Criar rotas temáticas integrando gastronomia, cultura e natureza. Por exemplo, você vai fazer uma rota nas fazendas, ao qual ele pode ver a questão da uva, caso seja uma rota do vinho, ou a rota da cachaça, caso ele passe por alguma fazenda com alambique, a rota da cerveja, que são coisas que o cicloturista gosta, é gastronomia, gente, é curtir o que ele tem na questão da alimentação, o que aquela localidade tem a oferecer. Por exemplo, aí entramos mais uma vez, São Roque, a questão do vinho. No caso de Paraibuna, você está para aqueles lados, aí você quer conhecer a fábrica da bananinha paraibuna. Então você tem aí N possibilidades de conhecer o que aquelas localidades possuem. Implantação de certificação do Bike Friendly em pousadas e restaurantes, desenvolver eventos e festivais ciclísticos regionais para atrair o público,
além também de posicionar as estâncias como polos de turismo sustentável no estado. Isso, gente, uma vez que o nosso estado ele é tão repleto de belezas naturais, além também das partes urbanas, entre outros, tendo como exemplo, ó, eu costumo fazer às vezes a região dos Romeiros, saindo ali de Barueri até Itu. Durante esse percurso, você faz ali 4 cidades, ao qual você chega numa cidade histórica, com mais de 400 anos, como referência na questão dos bandeirantes. E ainda atravessa um pouco da história do estado de São Paulo através do Rio Tietê. Então, você tem toda essa questão. Temos a própria Rota da Luz também, que contempla essa parte. O Caminho do Sal, que pega a região ali de Mogi até São Bernardo do Campo. Entre outras rotas no estado de São Paulo, o próprio Caminho da Fé é um exemplo disso. Então, são rotas que conseguem integrar o estado como um todo, fazendo com que o cicloturista ele passe a conhecer um pouco mais o que o seu estado possui e as cidades da região. A própria Serra do Itaqueri também tem seus exemplos próprios ali na região, entre Analândia, Água de São Pedro, Santa Maria. Então, você tem ali cidades ali naquela região que trazem fomento para aquela localidade. E liberdade é como saborear um passeio de bicicleta sem precisar apostar corrida com ninguém. Apenas pedalar no nosso ritmo. Uma das coisas que eu sempre digo quando eu faço os guiamentos com o pessoal do Sesc é, gente, não é corrida, é momento de contemplação, é você curtir a paisagem, é você curtir o momento, ninguém está apostando corrida. Até porque não adianta a gente fazer a rota correndo por questão de tempo, mas é você curtir a paisagem daquela localidade, aquela região. Então, eu até poderia passar mais 20 minutos falando sobre cicloturismo, até porque é um assunto que é interessante, vale a pena. Depois, quem quiser, estou à disposição da mesa, como também dos demais convidados, para a gente conversar um pouco mais. E deixo aqui também o meu contato para dúvidas e esclarecimentos. Mais uma vez aí, obrigado à equipe da Precesp e demais presentes.